A reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer, deve voltar à pauta neste ano pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. 5 anos depois de entrar em vigor a legislação que flexibilizou e desburocratizou o mercado de trabalho pode sofrer alterações importantes na mais alta corte do Judiciário. As futuras decisões do STF podem anular parte da reforma trabalhista e, para entender melhor, a gente recebe aqui o mestre em Direito de Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa. Oi, doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a vocês e todos os nossos telespectadores. Bom, doutor, há 11 pontos pendentes que o Supremo ainda deve avaliar. Dentre os temas principais está o contrato de trabalho intermitente. E há divergências entre os ministros sobre isso. Há quem ache benéfico para o trabalhador e há quem ache que pode prejudicar, provocar uma insegurança jurídica. Então, primeiramente, eu gostaria de saber do senhor sobre qual é a condição atual da legislação neste sentido, o que é permitido e o que pode mudar. Ótimo. Desde a reforma trabalhista, ali em 2017, foi criado o que a gente chama de contrato intermitente. Esse contrato permite, em síntese, que a pessoa, o empregado, possa trabalhar somente alguns períodos durante a semana, durante o mês. Aqueles períodos em que a empresa, o empregador, necessita dele. Um exemplo, né? Você está ali, você tem um shopping center. O shopping center tem um movimento muito maior nos finais de semana do que durante a semana. Então, o que é que acontece nesse aspecto? Ele poderá contratar pessoas por meio do contrato intermitente somente para sexta e para o sábado, onde tem uma necessidade maior de pessoas para atender. Esse é o contrato de trabalho intermitente. E é um contrato, então, que acredito que tenha possibilitado mais empregos, né? Que dê mais aberturas de empregos. Com certeza. Eu entendo que o contrato de trabalho intermitente, ele é bom para o empregado, bom porque ele pode, por exemplo, ter o seu trabalho normal de segunda a sexta e quando chegar no final de semana, ele ganhar um extra em outro trabalho, trabalhando ali sexta-feira à noite, o sábado, muito tranquilo isso, e ele vai receber o valor dele por hora. É bom para o empregador, porque ele não precisa contratar uma força de trabalho no pico da sua necessidade. Ele pode contratar ali no normal, a quantidade normal, voltando ao exemplo do shopping, né? Ele contrata ali 3, 4 pessoas para passar durante a semana e quando chegar no final de semana, no lugar de 3, 4, ele fica com 5, 6, onde a demanda é maior. E é bom para a sociedade, né? Quando as senhoras estiverem visitando o shopping, junto com seus maridos, com seus filhos, no final de semana, haverá mais pessoas para poder atendê-los. Doutora, quer participar da entrevista? Boa noite, professor. Em que pese essa questão aí, a reforma, na verdade, quando feita, ela tinha realmente o intuito de abrir mais vagas de trabalho no país. Em que pese o fato da gente ter tido aí 2 anos de pandemia que dificultaram bastante essa observação, né? No último ano, né, de retomada da economia, né, agora em 2022, esses trabalhos em vagas intermitentes que foram abertas foram muito baixas em relação ao tamanho do nosso desemprego, né? Não chega a 0,5% de capacidade de absorção aí dos desempregados, né? Dessa massa de desempregados que a gente tem no país. Portanto, aquilo que veio como uma tentativa de absorver mais força de trabalho, de diminuir o desemprego no Brasil, parece não ter sido tão eficaz. Por outro lado, eu entendo que essa lentidão, né, 5 anos se passaram para a gente ter aí uma avaliação, né, um julgamento na Corte Superior a respeito da constitucionalidade dessa PEC é moroso demais e gera insegurança jurídica
que tem impactos sérios na nossa economia, inclusive para investimentos neste período em que a gente muda de governo e está justamente num processo de retomada pós-pandemia, né? Então, assim, 5 anos se passaram e muita gente contratou dentro dessas novas modalidades, ou prevendo isso, novos investidores, e de repente a gente pode ter uma virada de novo para um outro cenário, um cenário anterior à reforma. Essa falta da gente de constância, de fato, gera muita insegurança jurídica. E eu queria ouvi-lo um pouquinho a respeito dessa questão de passados 5 anos, os impactos que isso gera. Olha, eu acho que a gente precisa de um programa inteiro para responder tantas perguntas, mas assim, vamos por partes. A primeira parte, no que diz respeito à quantidade de empregos gerados por conta da reforma trabalhista. Há um estudo da Fundação Getúlio Vargas, agora do primeiro semestre de 2022, onde ela levanta que algo em torno de 2,5 milhões de empregos foram gerados por conta da reforma trabalhista. Não somente por conta do contrato intermitente. E, lógico, sempre o contrato intermitente terá uma participação muito maior do que o contrato, vamos dizer assim, contrato normal, né? Aquela jornada de 40, 44 horas por semana, tá? Então, nesse aspecto, eu continuo insistindo que a flexibilização das normas trabalhistas, ela, com certeza, ela influencia positivamente o mercado de trabalho. Agora, de outro lado, quando a gente se refere à morosidade do Poder Judiciário para dar uma resposta definitiva quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, isso é uma coisa que não pode existir. Você falou muito bem, doutora, quando diz que, poxa, isso gera insegurança jurídica, isso aumenta o risco dos empreendimentos e, lógico, quando eu falo em maior risco, eu estou falando de menos pessoas com o interesse de investir no país. Aliás, esse aspecto do risco trabalhista, vamos falar assim, no Brasil, é um ponto negativo ao extremo, né? Até porque nós temos uma legislação de 1942, tudo bem, houve alterações, inclusive a própria reforma trabalhista, mas ela ainda se pauta no modelo de emprego do século XIX. Né? Quando você tinha ali um modelo de emprego onde eu tinha um investimento em massa em capital, eu tinha empregadores que tinham ali o controle do poder e do poder financeiro, e tinham ali trabalhadores que faziam serviços repetitivos, totalmente diferente do que nós temos hoje, onde nós estamos numa sociedade de informação, onde o poder econômico e financeiro, dependendo da área, ele não vale nada, porque eu não preciso de equipamentos caríssimos para poder desenvolver um negócio. Então, essa atualização, ela deve ser feita sempre. E assim, rogo, né, que o Supremo Tribunal Federal tome uma posição rápida, né? E mais, que tome essa posição com que a gente chama no direito com efeitos ex nunc, né? Porque o que é que isso significa? Se ele vier, e eu quero que não faça isso, mas se ele vier a declarar inconstitucionalidade, ele mantém os contratos feitos enquanto a norma estava vigente, e somente essa inconstitucionalidade só serve, né, só será considerada a partir da decisão. Tá? Mas Deus queira que eles não declarem inconstitucionalidade, até porque não é inconstitucional. Bom, professor, e o novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele tomou posse do cargo, já disse que pode fazer possíveis mudanças na reforma trabalhista. Um dos pontos que ele aborda é referente aos motoristas de aplicativos. Eles devem continuar autônomos, mas devem ter mais direitos, maior remuneração. Como que isso pode refletir na vida deste motorista, do empregador e também para a sociedade? Ótima pergunta, inclusive eu gosto muito desse tema, até fiz agora
um estudo comparativo entre esses modelos aqui na América do Sul, na América do Norte e na Europa, onde eu pude identificar a real situação de cada um deles. E um dos pontos que eu encontrei nesse estudo foi o quê? Os empregados, vamos chamar assim, aqueles trabalhadores autônomos em plataformas digitais, é assim que eu os chamo, né? E vamos deixar claro, não é só Uber e iFood, nós temos advogados, inclusive, que hoje estão trabalhando por meio de plataformas digitais. Eu tenho uma área de tecnologia da informação que muitas pessoas trabalham por meio de plataformas digitais. Isso aqui para dar 2 exemplos, mas são vários. Então, assim, esses trabalhadores, né, eles não querem a rigidez das normas atuais trabalhistas. Eles querem ter a flexibilidade. Eles não querem ter reconhecido o que a gente chama do vínculo de emprego. De outro lado, os empregadores, né, vamos chamar assim, o termo é errado, mas assim, os gestores das plataformas digitais, aqueles que contratam aquele serviço, até querem dar direitos para essas pessoas que trabalham lá, mas não o fazem por quê? Com medo de, vamos dizer assim, caracterizar o vínculo de emprego e ter toda a legislação trabalhista em cima disso. Então, olha, gente, para você ver, é uma coisa que o Estado está querendo obrigar tanto o trabalhador quanto a plataforma digital a fazer uma coisa que eles não querem. Então, assim, é uma lógica ilógica, né? E, nesse aspecto, nós temos que lembrar que estes trabalhadores digitais, eles podem a gente montar um sistema próprio para eles, inclusive com direitos à Seguridade Social, com alíquotas diferenciadas. Nós temos também, neste aspecto, podemos ver a própria garantia de negociação entre as partes, a clareza dos contratos. Podemos fazer um leque de normatizações sem necessariamente incluí-los na rigidez da legislação trabalhista e sem dar o custo adicional para os gestores de plataforma, que no final vai acabar no nosso bolso, né? Não existe almoço grátis nesse sentido, né? Só para finalizar, e desculpa, eu estou até falando um pouco demais, pode interromper Fica à vontade, professor. Mas assim, existe um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, ele foi apresentado pelo Partido Novo, em que a gente faz exatamente essa colocação. Sugere uma norma, não uma norma trabalhista, mas que estabelece o poder de livre negociação entre as partes, o poder de as partes poderem dar direitos e obrigações entre eles, né? Esse é um ponto bem interessante, vale a pena a gente ficar de olho. Doutora, mais alguma pergunta? Eu ia até falar exatamente sobre isso, professor, porque eu entendo que é uma nova modalidade que surge de empreendimento individual, né? Quando um profissional procura essas plataformas, como o senhor bem pontuou, seja no ramo da tecnologia, do direito ou em aplicativos de serviços como o Uber, na verdade, um empreendedor que não quer ser mais um seletista, um empregado, um subordinado, mas também não tem ainda aquele capital para empreender em larga escala, então ele faz o que a gente chama de um empreendimento pessoal, né? Ele usa a própria força para gerar ali o seu provento, né? Então seria mais ou menos essa modalidade, estou certa, professor? Certíssima. E, assim, é mais um exemplo do que a gente falava no primeiro bloco, quando a gente falou da necessidade de atualização das normas trabalhistas a uma nova realidade de trabalho, a uma nova realidade tecnológica. Havia ali na década de 80, início da década de 90, uma revista periódica que chamava-se Você S.A., que era exatamente para que a pessoa, você mesmo, seja uma sociedade anônima, seja uma empresa, um empreendimento. E aí, gente, nós temos que unir o direito com a administração. Ambas são disciplinas dos direitos sociais aplicados, do ramo dos direitos sociais aplicados. E quando a gente vai para a administração, nós temos
flexibilização de empreendimentos, gestão matricial de empresas, gestão por projetos, a possibilidade da chamada economia colaborativa. Tem um leque de situações que estão sendo trabalhadas na administração, e o direito ainda está lá no século XIX. Né? Ele há de haver essa integração entre os diversos ramos que estudam os direitos sociais aplicados, principalmente a administração e o direito. Bom, conversamos então com o mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa. Professor, obrigada pela entrevista, excelente noite para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês que estão aí, todos os telespectadores. Bom, muito obrigada. Boa noite, professor.